A incrível verdade sobre os anjos. O que você não pode ver é mais poderoso do que você pensa. Você já parou para pensar quem são realmente os anjos de Deus? E se eu te disser que esses não são apenas conceitos ou figuras lendárias, mas sim seres reais, personalidades espirituais com um impacto físico poderoso? Você já ousou adentrar ao mundo oculto dos anjos? Este mundo é tão real quanto o mundo demoníaco, que nos envolve silenciosamente. Continue conosco. Vamos explorar este tema super interessante. Se você gosta de histórias bíblicas, te convido a se inscrever no canal. Embora invisíveis aos nossos olhos, eles tocam vidas, derrubaram reis e influenciaram eventos de maneiras extraordinárias. Talvez neste momento sua vida pode estar sendo impactada pelas ações dos anjos. Um mundo invisível. Em meio às situações inexplicáveis da vida, é possível considerar a influência positiva dos anjos. Muitos de nós já experimentaram momentos em que, de forma surpreendente, as coisas parecem se alinhar, oferecendo auxílio e conforto quando mais precisamos. Essas experiências, embora muitas vezes inexplicáveis à luz da razão humana, podem sugerir a intervenção celestial. O que você pensa sobre este assunto? Deixe seu comentário. Para falar dos anjos, temos que começar com a guerra que aconteceu no céu. O anjo Miguel e outros anjos lutaram contra Satanás e seus anjos caídos. Deus usou seus anjos para enfrentar o exército de Satanás. Satanás não pôde prevalecer e não houve mais lugar para ele no céu. Se você gosta de histórias bíblicas, te convido a se inscrever no canal e deixar seu like. Apocalipse 12, versículos 7 a 9 nos diz: E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o Diabo, que engana a todos. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Diante de qualquer confronto, os anjos demonstram sua supremacia ao eliminar completamente as forças do mal. A confiabilidade dos anjos é indubitável. Eles jamais falharam. Não há adversidade capaz de surgir sem encontrar uma resistência proporcional à força desses seres celestiais. Eles se transformam nos guardiões mais eficazes dos santos, não apenas superando em força física, mas também destacando-se por sua inteligência notável. Afinal, qual é a relevância dos anjos? Uma análise das vidas dos homens distinguidos na Bíblia revela que todos experimentaram a comunhão angelical. No livro de Gênesis, Abraão é visitado por 3 homens que, posteriormente, são identificados como anjos. Este encontro aconteceu perto dos carvalhos de Mamre, e os anjos anunciaram a Abraão que ele e Sara teriam um filho, apesar da idade avançada do casal. Outro acontecimento conhecido por todos foi a visita pelo anjo Gabriel à Virgem Maria, conforme registrado no Evangelho de Lucas. Gabriel anunciou a Maria que ela conceberia e daria à luz o Filho de Deus, Jesus Cristo. O sacerdote Zacarias, marido de Isabel, também foi visitado pelo anjo Gabriel enquanto ministrava no templo. O anjo anunciou a Zacarias que sua esposa, apesar de ser idosa, conceberia e daria à luz a João Batista. Zacarias e Isabel eram idosos e não tinham filhos porque Isabel era estéril. No entanto, um dia, enquanto Zacarias estava servindo como sacerdote no templo, o anjo Gabriel apareceu para ele e anunciou que Isabel conceberia e daria à luz um filho, a quem eles deveriam chamar de João. Zacarias inicialmente duvidou da mensagem do anjo e ficou mudo até o nascimento de João Batista. Abraão também encontrou um anjo que o guiou para o cumprimento de seu destino. Na história bíblica, um anjo falou com Abraão para lhe dar uma mensagem especial. O anjo apareceu a Abraão e disse que ele e sua esposa, Sara, teriam um filho, mesmo que fossem idosos. O anjo comunicou a promessa de Deus de abençoar Abraão com descendência numerosa. Essa visita angelical foi uma forma divina de anunciar a boa notícia a Abraão sobre o nascimento milagroso de seu filho, que desempenharia um papel importante na história do povo de Deus. Daniel foi inspirado pela sabedoria dos anjos e se destacou em força porque teve uma maravilhosa comunhão com eles. Ele teve visões e sonhos que eram difíceis de entender.
Em uma dessas ocasiões, um anjo apareceu para Daniel explicando o significado de suas visões. O anjo ajudou Daniel a compreender os planos divinos e o que o futuro reservava. Em outra história famosa, Daniel foi lançado na cova dos leões como castigo por sua fé. No entanto, Deus enviou um anjo para fechar a boca dos leões, impedindo que causassem mal a Daniel. Na manhã seguinte, quando a cova foi aberta, Daniel estava são e salvo. Essas experiências destacam o papel dos anjos como mensageiros de Deus. Os anjos agiram como intermediários divinos, fornecendo conforto, orientação e segurança a Daniel em diferentes circunstâncias desafiadoras. Podemos citar também Pedro, que estava preso na prisão, uma história emocionante da Bíblia. Pedro, um dos discípulos de Jesus, foi colocado na prisão por causa de sua fé. Era noite, e os guardas vigiavam bem a prisão. Mas Deus enviou um anjo para ajudar Pedro. O anjo apareceu na cela e algo incrível aconteceu. As correntes de Pedro se soltaram e as portas da prisão se abriram automaticamente. O anjo guiou Pedro para fora da prisão, passando pelos guardas sem que eles percebessem. Uma coisa legal é que Pedro inicialmente achou que tudo estava acontecendo em um sonho, mas era real. Quando Pedro percebeu que estava livre, ficou surpreso e grato pela intervenção divina. Essa história mostra como Deus pode usar anjos para proteger e libertar seus seguidores, mesmo em situações difíceis. João também foi tocado pelos anjos. A história de João com os anjos é um episódio especial na Bíblia. João era um discípulo querido de Jesus, e a Bíblia nos fala sobre um momento incrível em que João recebeu visões extraordinárias enquanto estava na ilha de Patmos. Em uma dessas visões, João viu anjos que trouxeram mensagens importantes de Deus. Esses anjos transmitiram a João revelações sobre o futuro, eventos que ainda aconteceriam. Eles mostraram a João visões simbólicas e o guiaram para entender os planos de Deus para o mundo. Um dos momentos especiais foi quando João viu anjos louvando a Deus nos céus, cantando músicas de adoração. Essas visões e mensagens dos anjos foram registradas no livro bíblico chamado Apocalipse, e elas oferecem uma perspectiva única sobre o que está por vir e como Deus continua a guiar e cuidar de seu povo. Essa experiência de João com os anjos revela a importância da comunicação divina e das mensagens celestiais na fé cristã. Quase todos os homens importantes nas Escrituras tiveram contato físico com anjos. Ao longo de todas as Escrituras, há centenas de relatos sobre os anjos. O Novo Testamento tem 165 dessas referências, e o livro do Apocalipse sozinho tem 65 referências. Há muitas bênçãos reservadas para o nosso tempo atual, e os anjos desempenham um papel crucial no plano divino para os redimidos. A unção, por mais poderosa que seja, não pode substituir os serviços dos anjos. Quando a vida de Jesus estava ameaçada devido às intenções malignas do rei Herodes, um anjo do Senhor apareceu em um sonho para José, o pai terreno de Jesus. Esse anjo forneceu orientação específica, instruindo José a levar o bebê Jesus e sua mãe, Maria, para o Egito como uma medida de segurança. Essa intervenção angelical foi crucial para garantir a segurança do Messias, assegurando que ele sobrevivesse à ameaça iminente de Herodes, que buscava matar Jesus. Além disso, a ação do anjo cumpriu uma profecia do Antigo Testamento registrada em Mateus 2, versículo 15, que diz: "Do Egito chamei o meu filho." Esse cumprimento profético enfatiza a importância de Deus guiar e proteger Jesus desde o início de sua vida terrena. Portanto, a atuação do anjo destaca a providência divina na preservação da vida de Jesus e a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas, inclusive aquelas feitas por meio de profecias antigas. Outro acontecimento extraordinário foi quando Jesus enfrentou o diabo no Monte da Tentação. Os anjos vieram para servi-lo, como narrado em Mateus 4, versículo 11. Então o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. Na agonia, no jardim do Getsêmani, conforme relatado em Mateus 26, 53 e 54.
Jesus revelou a potencial intervenção celestial diante do sofrimento iminente. Ele expressou a capacidade de apelar ao Pai, que por sua vontade poderia enviar mais de 12 legiões de anjos para seu auxílio. Entretanto, a profunda compreensão de Jesus sobre o propósito divino e o cumprimento das Escrituras destacou-se nesse momento. Ele reconheceu que sua missão, envolvendo sofrimento, sacrifício e redenção, não permitia uma intervenção imediata dos anjos para evitar a agonia iminente. Jesus compreendeu que o plano de Deus para a salvação da humanidade precisava ser cumprido, e esse cumprimento envolvia a aceitação voluntária do cálice da dor. Se você gosta de histórias bíblicas, te convido a se inscrever no canal e deixar seu like.